porque ontem a gente já tinha falado aqui, a gente teve o julgamento do Bruno Henrique lá no STJD. Em primeira instância, tá? Tanto o Bruno Henrique, a defesa, como a acusação, podem recorrer. E aí vai para lá a instância definitiva do STJD. Mas ontem, em primeira instância, o Bruno Henrique foi julgado por 2 artigos e ele acabou suspenso por ser considerado culpado em um dos artigos. No artigo 243-A, que tem lá de início uma pena de 6 a 12 jogos, podendo ter um agravante e aí a punição passar de 12 a 24 jogos. Então, ele foi punido nesse artigo que fala de ética desportiva, de você alterar um jogo, uma partida, um campeonato, enfim. Você fere a ética desportiva no artigo 243-A, que ele foi considerado culpado. Ele não foi considerado culpado no artigo 243, que poderia levar à suspensão de 1 a 2 anos. Evidente que agora, como eu disse, os dois lados podem recorrer, mas por enquanto essa é a punição que a CBF, inclusive, deve levar para a Conmebol e para a FIFA. Porque, nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso na CBF. Mas a tendência é que a CBF leve essa punição para o âmbito internacional. E aí, cara, assim, eu não vou aqui julgar as provas que existiam e se ele deveria ser condenado ou não. Enfim, isso aí é coisa de advogado, de tribunal. O que a gente viu de provas que foram vazadas aí, enfim, que foram reveladas, parecia ser algo muito claro, muito evidente, mas o tribunal entendeu que num dos artigos ele foi inocentado e em outro ele foi condenado. E aí, por isso, essa suspensão de 12 jogos. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo em casos como esse. No meu entendimento, ferir o código desportivo, a ética desportiva, ferir um jogo de futebol, uma competição, com intenção, ainda mais com intenção para benefício financeiro, para mim, é algo muito sério. E eu já falei isso dúzias de vezes e vou continuar repetindo. Para mim, quando acontece esse tipo de situação, já que ele foi considerado culpado por ter ferido a ética desportiva, no meu entendimento, a pena deveria ser banimento do esporte. Não é que ele não pode mais jogar futebol, que ele não pode mais ser um profissional na Liga Brasileira, na Conmebol. Para mim, é banimento do esporte. Esse cara, essa cara, seja lá quem for, não tem condição de praticar um esporte de maneira profissional. Não tem. Essa pessoa não entendeu o que é o esporte. Que é algo que movimenta paixões, que movimenta muita coisa, dinheiro, e que você parte do pressuposto que o que está acontecendo ali na sua frente é algo verdadeiro. É uma competição que você está vendo ela acontecer naquele momento, que não tem nada combinado, que não tem nada preparado, enfim. Agora, a lei não é essa, né? A lei, ela prevê, por exemplo, uma suspensão por 12 jogos e uma multa de 60 mil reais. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Tem que ser banido do esporte. Agora, é coisa de advogado, de tribunal. E olha que eu nem vou falar do cidadão Bruno Henrique, que um dia foi pego dirigindo, conduzindo um automóvel, colocando a vida de muita gente em risco, com uma carteira nacional de habilitação falsificada. Ali já era para ter ido para a gaiola. Não vou nem entrar nesse assunto. Agora, pelo menos na parte desportiva, daqui a 12 jogos ele está livre aí.
Só que ainda tem na esfera comum, tá? Ele está indiciado pela Polícia Federal. Ainda tem a parte comum da história. E ontem a gente viu uma publicação do Flamengo, né? Comemorando. O Flamengo assim, ó, pro bem ou pro mal, tá? Aí cada um tá livre para julgar. O Flamengo teve do lado dele. O Flamengo não soltou as mãos do Luiz Henrique. Do Bruno Henrique, perdão. Luiz Henrique nós vamos falar daqui a pouquinho, mas por uma outra situação. O Flamengo não o afastou. Muito pelo contrário, virou capitão do time. Ele ganhou muita moral. Joga muita bola, né? Joga muita bola. Mas o Flamengo, inclusive, conduziu a defesa dele. Agora, desculpa. Para mim, feriu o código de ética desportivo, feriu um jogo, uma competição, seja lá o que for, para mim é motivo de banimento do futebol. Eu achei, Joãozinho, que ficou barato. Tá dentro da lei, mas a lei é muito branda, no meu entendimento. Agora, eu vou confessar a você, eu sou radical. Eu realmente, para mim, não tem meio termo. Para mim, não tem. Você acha que ficou de bom tamanho, ô Joãozinho, ou ficou barato? Acho que ficou barato, André. Acho que ficou barato. Eu não vou tão, vamos dizer assim, lá no limite, no sentido de ser banido do esporte. Eu acho que tem uma questão ali, tem toda essa questão ética. Acho que tem como você, né, pagar o que você tem que pagar e depois voltar com outra cabeça, que seja o caso dele, seja outros casos que a gente já teve por aí. Mas 12 jogos só e uma multa de 60 mil reais, sendo que, pô, se a gente começar a citar aqui outros casos de outras coisas que a multa foi maior, e assim vai, o valor é irrisório, obviamente, perante até o salário do próprio jogador, ou que o Flamengo, que é o clube dele, fatura por ano, por mês que seja. E a impressão não, né? A mensagem que me passa com essa aí, né? O STJD com essa suspensão de 12 jogos, 60 mil de multa, é do tipo assim, cara, pode fazer. Mas aí É. você vai pegar uns joguinhos, se for o caso, entendeu? E isso foi eu não lembro agora o ano que você falou, se isso foi 2000 o lance 2022 ou 3, 3, eu acho. Acho que 23. 3. O jogo contra o Santos, né? Isso, exato. Acho Exato. que é 2023. Beleza. Então, e aí a gente teve então aí 2 anos, vamos colocar aí mais ou menos, né, da Justiça Brasileira, do STJD para julgar e tudo mais, angariar as provas. É, porque o caso tinha sido, inclusive, descartado pelo STJD num primeiro momento. Aí, quando a Polícia Federal entra na história, quando tem uma outra investigação, uma outra denúncia e tal, aí volta o caso. Uhum. Mas a mensagem que me passa é, cara, e vou te falar, André, assim, não vamos entrar nessa seara aqui porque é loucura, o chat já tá em polvorosa aqui, mas eu acho que é meio que o retrato da justiça barra injustiça geral, assim, no país, no sentido não só É, da justiça esportiva, mas da comum também, da não tenho impunidade. dúvida. E assim, ó, enfim, e antes que, eu sei que tem muita gente que vai misturar o clubismo nessa história, mas assim, eu tô muito à vontade, você que acompanha a live, tá tudo Foi certo mal, aí, Jota? rapaziada. Com certeza, não, com certeza a galera tomou um susto aí. Pode me cobrar, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Não, tá tudo certo. É, eu venho falando sobre isso há muito tempo, e em todos os casos. Cara, eu não aceito. Eu não aceito e acho que a mensagem que fica é uma mensagem de tipo, velho, não é nem tão grave assim, gente. Não é nem tão grave. 12 jogos? 12 jogos, cara. Em um mês e meio, o cara cumpre. E me corrija se eu tiver errado. A multa também, comparado a outros casos aí, de outras punições, a multa também é muito branda. 60 mil reais. A gente já viu penas mais pesadas no bolso para outros casos. Menos graves, no meu entendimento. Para mim, esse é gravíssimo. Para mim é. E agora vamos ver o que a justiça comum vai falar.